Aleluia. Amém, igreja, na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Dá um brado de glória ao nome do Senhor. Confesso aos irmãos que saí de casa e falei: Senhor, me dá um sinal que o Senhor está na direção dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu pedi um sinal e o Senhor, ele, do começo até agora, o Senhor me deu vários sinais. Eu vou repetir aqui o versículo que o pastor leu logo no início do culto. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O nosso irmão Jefferson veio aqui também e falou sobre Ageu. E enquanto ele falava, eu orava a Deus para Deus segurar um pouquinho a boca dele, porque senão o negócio ia ficar estreito, nem ia ter mais o que eu pregar. A irmã Jô também veio aqui, louvou sobre a glória da segunda casa. E eu creio que o Senhor está na direção deste culto e desta palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Por enquanto os irmãos se assentam, abrem as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo de número 14 e os versículos de número 16 em diante nós vamos ler. Enquanto isso eu quero convidar o presbítero Josenildo a estar louvando comigo, estar adorando o nome santo do Senhor, para nós podermos já entrar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, João, capítulo de número 14 e o versículo de número 16 em diante. Nos ajudem aí, irmãos, em nome de Jesus, porque nós não somos cantores, somos adoradores, né? Louvado seja Deus. E a minha voz hoje inventou de dar umas tropeçadas aí, acabei atropelando os louvores do Elias Silva logo no início do culto, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Ele está aqui também, né, igreja? É o santo
Como diz a pastora, agora é só vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero. Glória a Deus. Agora sim, vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estar tentando o mais breve possível passar o que o Senhor colocou nos nossos corações, que as horas já se aproximam. Amém? João capítulo 14, e o versículo de número 16 diz assim: E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Vou repetir. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? A igreja pode se sentar adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Essa passagem que nós acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus estava orientando os discípulos acerca que o dia em que o Senhor seria pendurado no madeiro, numa cruz, chegaria. Mas o Senhor estava dizendo naquele momento a eles que eles não ficariam órfãos, eles não ficariam só, que o Senhor enviaria um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Cristo naquele momento, Ele era o guia, Ele era o amigo, Ele era o Consolador, Ele era o companheiro dos discípulos. E o Senhor sabia que com a sua partida, os discípulos iriam se entristecer. E talvez iriam se perguntar o que iremos nós fazer agora. Mas o Senhor os deixou já orientado que Ele iria subir, mas outro iria descer. E vamos voltar, irmãos, para o livro de Êxodo, no capítulo de número 25, quando o Senhor Ele dá uma ordem a Moisés. O Senhor convoca Moisés a subir ao monte, e lá Moisés fica confinado 40 dias e 40 noites. Eu vejo que naquele tempo Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejum total, porque o que o Senhor iria apresentar para Moisés era de uma santidade muito grande, que o homem precisaria atingir uma santidade para poder ver e enxergar o que o Senhor iria mostrar a Moisés. E o Senhor, eu creio que abre os céus, e como uma enorme, como você pode dizer, uma enorme tela, o Senhor começa a mostrar a Moisés: eu quero que você faça, Moisés, dê ordem ao povo, e vocês façam um tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, o Senhor começa a dar toda a descrição de como Ele queria o tabernáculo. E o Senhor disse: dentro desse tabernáculo, tu irá colocar um altar que irá ser para o sacrifício, você irá colocar uma bacia a qual o sacerdote irá limpar as mãos, você irá colocar uma mesa com 12 pães do lado direito, do outro lado, de frente com a mesa, você irá colocar um candelabro, a qual nele colocará azeite puro e virgem, para que se acenda as chamas do candelabro. E você também irá colocar, Moisés, um incensário, a qual incensos serão acesos. E dentro do Santo dos Santos, você irá colocar a Arca da Aliança. E o Senhor começa a descrever para Moisés como que Ele queria que fosse a Arca da Aliança. A Arca que simbolizava a presença de Deus. A Arca que simbolizava a manifestação do poder de Deus no meio do povo de Israel. E o Senhor dá toda a descrição em Moisés, junto com o povo. O Senhor capacita 2 homens a fazer aquele trabalho. Vamos se apressar. O tabernáculo era o seguinte, irmãos. Vamos supor que essa igreja estivesse dentro de um pátio grande, todo cercado, porém com uma só entrada na frente. Quando eles entravam,
por esse pátio. Somente o sacerdote naquela época, e o sacerdote naquela época foi escolhido Arão e seus filhos, somente o sacerdote deveria entrar. A primeira coisa que ele iria encontrar era um altar. Esse altar era para oferecer o sacrifício que simbolizava o pedido de perdão do povo para com Deus. E logo após, tinha uma bacia com água. Após o sacerdote limpava as suas mãos e os seus pés como sinal de purificação. Aí ele entrava na primeira parte do templo, do tabernáculo, que era o santo. E lá quando ele entra, ele encontra uma mesa com 12 pães, 6 no lado e 6 no outro. Na frente ele encontra um candelabro, que era para as chamas tinham que estar acesas continuamente naquele candelabro. Glória a Deus. À frente do Santo dos Santos, que é como se houvesse uma divisão. Aqui é o tabernáculo que estava dentro do pátio. Eles entravam, aí no meio da igreja tinha esses 3 itens. A mesa com os pães, o incensário e o candelabro. E do lado de fora tinha o altar do sacrifício e a bacia para se limpar. E na frente do Santo dos Santos, que era a última parte da tenda do tabernáculo, tinha o incensário, que o sacerdote acendia o incenso como sinal de oração e de adoração ao Senhor. Daí sim, ele entrava no Santo dos Santos, e ali estava a Arca da Aliança, a qual o sacerdote ia falar com Deus, porque a presença do Senhor estava entre os 2 querubins, como essa arca aqui. Esse é o modelo da arca. Entre esses 2 anjos, esses 2 querubins, estava a presença do Senhor, que se revelava ao povo e que falava com o sacerdote. Glória a Deus, aleluia, irmão. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel, por onde eles iam, eles levavam, era uma tenda móvel. E a Arca da Aliança, eles carregavam. A Arca da Aliança representava poder para o povo de Israel, representava resposta para o povo de Israel, representava a presença de Deus, a coluna de Israel. E o povo de Israel, irmãos, como todos nós sabemos, é um povo que começou a se rebelar, é um povo que murmurava, é um povo que, quando tudo estava difícil, eles já queriam outros deuses para eles adorar. E o que aconteceu? O Senhor, irmãos, não estava se agradando daquilo. E no tempo do sacerdote Eli, com os seus filhos Ofni e Finéias, o povo de Israel vai para uma batalha contra os filisteus. E devido ao pecado do povo de Israel, devido aos pecados de Ofni e Finéias, que não estavam nem aí para a presença de Deus, só pensavam neles mesmos, só queriam as coisas para eles, só queriam fazer do jeito deles, da vontade deles, e não como Deus mandava e como Deus queria. E o tempo também do pai deles, que era o sacerdote Eli, que encomendava e acatava tudo isso que os filhos faziam. Aí o Senhor permite que o povo de Israel perdesse a presença dele. A palavra diz que durante uma guerra contra os filisteus, se eu não me engano, em 1 Samuel, capítulo de número 4, numa guerra contra os filisteus, a arca do Senhor é roubada do meio do povo de Israel. A arca é tirada do meio do povo. Israel tinha perdido naquele momento a presença de Deus. Israel tinha perdido pelos seus pecados a presença do Senhor. E agora, irmãos, eu fico me imaginando como era o povo de Israel sem a presença do Senhor no meio deles. Como que era o povo de Israel sem a manifestação da glória de Deus no meio deles? Eu creio que ficou um povo vazio, ficou um povo limitado às guerras. Tanto poderiam ganhar como poderiam perder, mas quando a arca estava lá, a vitória do povo de Israel era certa. Mas quando a arca estava lá, o povo não deu valor à presença de Deus. E a presença se foi perdida, se
Sou como folha seca voando no ar. O povo de Israel ficou assim, que nem um grão de areia no fundo do mar, e que nem uma folha seca, voando para lá e para cá, e sem destino, sem rumo. E os tempos vão se passando. A arca passa por várias cidades. E a arca, ela vai parar na casa de Obed-Edom. Muitos anos lá na frente, o Senhor levanta um homem chamado Davi. Agora esse homem foi ungido rei, passou por muitas coisas, enfrentou gigante, passou por perseguições contra o antigo rei Saul. E Davi agora é ungido rei. Davi agora assume Jerusalém como rei. Ele foi ungido rei de Hebron. Depois ele passa a ser rei também em Jerusalém. Davi começa a dominar aquelas regiões, porque o Senhor havia feito uma promessa. E eu lembro que Davi estava ali sentado, certo tempo, e ele olha para o lado e vê aquele palácio, aquela maravilha. Davi tinha vestes bonitas, vestes valiosas. Davi tinha riquezas. Davi tinha homens ao seu favor. Davi tinha o que ele queria. Só que Davi olhou e viu um povo alegre. Mas Davi falou, não, está faltando algo aqui. Tudo isso é ilusão. Tudo isso aqui que nós estamos vendo não é nada. Porque está faltando aqui em Jerusalém, está faltando em Israel a presença de Deus. Está faltando em Israel a presença do Deus Altíssimo. E a palavra diz que Davi reúne os homens, e eu creio que os homens perguntam, Davi, para onde vamos? E o Senhor diz, se prepare, porque nós vamos buscar o que nunca deveria ter saído de Israel. Nós vamos atrás da arca da aliança e vamos trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. E quantos hoje vivem assim, achando que tem dinheiro no bolso, que tem carro no ano, que tem casa, mas dentro dele é um vazio, porque já não tem a presença de Deus, já não tem mais a presença do Senhor. E o Senhor diz, filha, se coloque de pé, se coloque na posição como Davi se colocou, porque hoje quero derramar presença nova sobre a tua vida. Quero hoje uma roupa de novo, quero hoje fazer algo diferente. Tudo aquilo para Davi não adiantava. Tudo aquilo para Davi não adiantava. Davi, ele tinha tanto prazer em ter a presença de Deus, que quando ele peca, que o profeta denuncia o pecado dele, ele se prostra, no sinal de humilhação, rasga suas vestes e diz, Pai, não aparte de mim o teu espírito. Senhor, se o Senhor quiser tirar de mim toda a riqueza, pode tirar, mas a tua presença é valiosa para mim. A tua presença é sagrada na minha vida. A tua presença me sustenta, Senhor. E Davi estava decidido em buscar a arca da aliança. Na primeira tentativa não deu certo. Estavam trazendo os carros de boi, a arca iria tomar, ou se eu não me engano, como me diz, coloca as mãos e é fulminado, porque não era qualquer um que poderia tocar na arca. Poderoso Deus. Não é de qualquer jeito que tem a presença de Deus. Não é de qualquer forma que se conquista a presença do Senhor. E aquele homem foi fulminado. E ali Davi se entristece. Até chegou a achar que o Senhor não estava naquele negócio. Só que o próprio Deus permitiu aquilo para ver se Davi iria persistir em buscar e alcançar de novo a presença de Deus. E a palavra diz que Davi não desiste. Reúne novamente os homens, vão à casa de Obed-Edom e trazem a arca de volta para Jerusalém. A palavra de Deus diz que quando eles estavam chegando em Jerusalém, Davi, ele começa a pular e saltar, ele começa a arrancar as suas vestes e ele começa a adorar. Sabe por que a alegria de Davi? Porque a presença de Deus estava voltando
desejo de Davi era erguer um templo para a arca. Davi falou, eu olho no palácio, ó, tudo bonito, mas não. Eu quero, Senhor, que a tua presença, ela tenha um templo. Veja bem, Senhor, eu quero que a tua presença, ela tenha um templo para morar. Poderoso Deus. O Senhor contempla o desejo do coração de Davi, mas diz a Davi, olha, as tuas mãos têm guerra, tem sinais de guerra, de luta. O Senhor estava dizendo, Davi, nas tuas mãos tem sangue. Nas tuas mãos tem sangue. Você já trouxe a presença para Israel. Mas ao quando construir o templo, não vai ser você, mas o teu descendente, o teu herdeiro, o que vai te substituir, esse vai erguer o templo. E a palavra diz, um templo ficou para trás, que foi o tabernáculo. E o povo de Israel, irmãos, sem a presença de Deus, perdeu o quê? Dentro do templo. Não tinha mais como o sacerdote oferecer sacrifício. Não tinha mais como o sacerdote limpar as mãos para se purificar sem a presença de Deus. Não tinha mais como o sacerdote colocar os pães lá na mesa. Não tinha mais como o sacerdote manter a chama acesa no candelabro. Não tinha mais como o sacerdote acender incenso e levar a oração e a adoração a Deus. Porque a arca não estava mais dentro do tabernáculo. E o Senhor levanta Salomão. O Senhor levanta Salomão. E Salomão, tudo aquilo que era de desejo do pai dele, ele começa a edificar um templo para o Senhor. Salomão, ele começa a levantar um templo para o Senhor. Porque Davi não podia, porque as suas mãos estavam com sangue. Porém, as mãos com sangue, prestem atenção, as mãos com sangue serviram para trazer a presença de Deus de volta para Israel. E Salomão vai, e em 7 anos, ele ergue um templo. E a palavra diz que dentro daquele templo, irmãos, dentro daquele templo, era tudo banhado a ouro. Era tudo banhado a ouro dentro daquele templo. Tudo dentro daquele templo era banhado a ouro. E a palavra do Senhor diz que o povo, pela rebeldia de novo, durante uma guerra contra os babilônios, o povo perde essa batalha. O templo de Salomão é destruído. A arca novamente é tirada. O templo de Salomão é destruído, é arruinado. E Israel havia novamente perdido a presença de Deus. Isso, irmãos, me faz lembrar algo que nós já sabemos, mas vamos meditar agora. O templo foi criado pela mão de Salomão, quando não tinha sangue. E hoje a pergunta é, será que ainda existe um templo preparado para a presença de Deus? Será que hoje ainda há um templo feito por mão de homens, ao qual há a presença de Deus? A palavra do Senhor diz que o Senhor criou tudo. O Senhor, Ele cria tudo. E o Senhor tem uma ideia. Ele decide criar o homem. O Senhor pega o barro, Ele molda o barro. Depois do barro moldado, Ele faz isso. Bendito é Deus. O Senhor cria Adão. E assopra sobre Adão o fôlego que vem de dentro de Deus. E o que vem de dentro de Deus é o Espírito Santo do Senhor. O Senhor sopra sobre aquela moldura de barro. Aquela moldura ganha vida. Veja bem, o povo de Israel tinha a arca da aliança dentro do tabernáculo, do templo. E o homem agora tinha o Espírito de Deus dentro
o pecado entrou no mundo. Todos sabemos a história que a mulher comeu a maçã, o homem também, devido à serpente ter falado, e o Senhor deu uma ordem que não era para comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Poderoso Deus. Ali, irmãos, o Espírito do Senhor, a presença de Deus, é retirada do meio dos homens. Porque aonde há o pecado, irmãos, onde há a impureza, não há presença de Deus. E isso lembra o que nós acabamos de ouvir. O povo de Israel havia perdido a presença de Deus pelos seus pecados, pelas suas murmurações. E o homem, pelo seu pecado, ele perde o Espírito de Deus. E a palavra diz que o tempo passa, e o Espírito Santo de Deus ele dá uma medida. Glória a Deus. Somente para aqueles que eram profeta. O Senhor ia derramando o seu Espírito quando é necessário falar algo, quando é necessário para um caso específico. O Espírito Santo era dado. Mas a humanidade já não tinha a presença de Deus com eles. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e eu creio que Jesus, sentado ao outro lado de Deus, o seu trono, diz: Pai, a humanidade está condenada, Pai. Senhor, estão condenando, Pai. Senhor, estão dizendo não há mais jeito. Senhor, estão dizendo, Pai, que não há mais solução para a humanidade. Devolve, Pai. Senhor, devolve o Espírito Santo para eles. Devolve, Senhor, o Espírito Santo. E eu creio que Deus vai assim. Filho, eu não posso porque há pecado, a sujeira, a corrupção. Eu não posso devolver o meu Espírito do jeito que o povo está. E eu creio que Jesus se levanta e diz: Pai, eu vou limpar o meu tempo, eu vou descer lá e eu vou limpar o tempo. E o Espírito Santo, ele pode habitar. Eu vou limpar, Senhor. Eu vou tirar o pecado da humanidade. Eu vou, Senhor, tirar a sujeira do meio do povo. Senhor, eu vou preparar lugar para o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito, um anjo dá a notícia a Maria que ela iria gerar um filho, ao qual se chamaria Jesus, Messias. E todos nós sabemos o que Jesus passou. Jesus, irmãos, ele é perseguido. Jesus, ele é afrontado. Jesus, ele é caluniado. Jesus, ele é tentado 40 dias e 40 noites. Jesus, ele foi passando um processo. Veja bem, para que Davi pudesse trazer de volta a presença de Deus para Israel, ele enfrentou o gigante, ele foi tentado e ele foi perseguido por Saul. E a Bíblia fala que Davi não podia levantar o templo porque nas suas mãos tinha sangue. Mas as mãos com sangue, ela serviu para trazer de volta a presença de Deus. Glória a Deus. Veja bem, uma mão que não tinha sangue. Quem levantou o templo foi Salomão, que não era um homem de guerra, as suas mãos não tinham sangue. Um homem que levantou o templo, Salomão não tinha sangue nas suas mãos. Deus, ele não tinha sangue nas mãos quando criou eu e você. Glória a Deus. O Senhor não tinha sangue nas mãos quando criou eu e você. E Jesus continua a sua jornada. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz aqui aos discípulos: veja bem, eu rogarei ao Pai. Jesus estava aqui passando por tudo isso, mas ainda insistia com Deus: Pai, devolve o Espírito Santo a eles. Pai, derrama o Espírito sobre a vida deles. Glória a Deus.
E o Senhor diz aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Senhor já estava confirmando que o Espírito Santo de Deus viria habitar no novo templo. Um novo templo que foi levantado pelas mãos de Deus, não pelas mãos do homem. Poderoso Deus. E a palavra diz que o nosso Senhor é preso. Ele é açoitado. Ele é cuspido. Ele é todo machucado, recebe uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. O nosso Senhor Jesus estava todo dilacerado, espedaçado e machucado. Carregou a cruz sobre os seus ombros. Os seus ombros foram deslocados para que ele pudesse ser pregado naquela cruz. Entendo o que o Senhor vai falar agora. A palavra de Deus diz que as mãos dele foram furadas. Os pés dele foram furados. O Senhor é levantado sobre a cruz. Irmãos, naquele momento, o sangue que escorria nas mãos do Senhor trazia de volta o Espírito Santo para a terra. O sangue que escorria nas mãos do Senhor estava trazendo de volta o Espírito que o homem havia perdido para o templo que foi levantado pelas mãos de Deus. Jesus estava assim. O sangue escorria e caía sobre a terra. E Davi tinha sangue nas mãos, mas o sangue nas mãos de Davi serviu para trazer a presença de Deus de volta para a terra. Porque Davi era homem de guerra. E Jesus foi homem de guerra. Sofreu, passou, resistiu, não murmurou, insistiu. E o sangue escorreu pelas suas mãos. E quando o Senhor estava lá pregado, ele expira na cruz, entrega o seu Espírito ao Pai. Depois de 40, o Senhor depois de 3 dias ressuscita. Passado 40 dias que ele estava aqui com os discípulos, o Senhor sobe. E assim são os céus. E eu creio que naquele momento, quando o Senhor estava lá naquele lugar, lá no céu, quando ele se encontra com o Pai, ele olha para o Senhor e diz: Pai, as tuas mãos levantaram o templo. Senhor, aqui estão as chagas. As minhas mãos, Pai, elas vão levar de volta o Espírito para a terra. E o Senhor, creio que o Senhor Jesus mostra, Pai, está vendo aquele homem embaixo? Senhor, ele me negou, Pai. Ele me negou. Mas também ele disse que me ama. Pai, está vendo aquele é incrédulo, Pai. Teve que tocar nas feridas para ver. Mas, Senhor, foi feito por Ti. Ele é morada, Ele é templo, Pai. Senhor, está vendo aqueles, Senhor, que no dia 18 de julho de 2013, numa quinta-feira, Pai, aqueles estarão sentados no culto, Senhor. E aqueles é morada, é templo do Espírito Santo. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º dia, estavam os discípulos lá, louvando, adorando, todos reunidos. E a palavra diz que ouve-se um barulho. E eu creio que naquele momento, Jesus olha e diz: Pai, eles estão te adorando, Senhor. Pai, eles estão te buscando. Senhor, eu prometi a eles o Espírito Santo. Senhor, o sangue nas minhas mãos, Pai. E eu creio que quando eles adoravam,
adoração, ela chamou a atenção de Deus. E eu creio que o Senhor, o nosso Deus, Ele chama o Espírito Santo de Deus e diz: Espírito Santo, ali está o templo, ali embaixo está o templo, desce lá e faça morada no meio do meu povo, faça morada daqueles que me adoram, faça morada daqueles que me buscam, faça morada daqueles que clamam a mim. E eles adorando, ouve-se um barulho como de um vento impetuoso, e a palavra diz que foi visto como línguas de fogo repartidas. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele voltou para o meio dos homens, ele voltou para o templo que foi levantado pelas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus voltou a habitar num templo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Primeira Coríntios 3, 16 e 17, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia! Paulo está dizendo que nós, e afirmando, somos um templo, um novo templo do Espírito de Deus. E para terminar, irmãos, como está esse templo hoje? Como que esse templo se encontra hoje? Talvez você entrou aqui machucado, ferido, angustiado, abatido. Você entrou aqui sem rumo, sem direção. Talvez você já não sente mais a presença de Deus. Talvez esse templo já não sente mais que a presença de Deus está nele. Mas quando o templo de Salomão foi destruído, o Senhor levanta um profeta chamado Ageu. O Senhor levanta um profeta chamado Ageu, que começa a alertar o povo que a presença de Deus, que o templo de Deus não podia parar. Muitos anos o santuário destruído, o templo de Deus destruído, que Salomão levantou. E o Senhor levanta Ageu e diz ao povo a Zorobabel: olha, reconstruam o templo de Deus. Reconstruam o templo de Deus. Aleluia. E a palavra diz que o povo começa a se movimentar e decide reerguer de novo o templo de Deus. E o templo que estava em ruínas, o templo que estava todo quebrado, ele começa a ser reconstruído. E a palavra diz em Ageu, capítulo de número 2, e os versos de número 3 ao 9. Ageu começa a exortar o povo acerca da construção do templo. E aquilo, irmãos, que aos olhos de muitos estava quebrado, destruído. E quantos olham para você e dizem: esse templo está quebrado, esse templo está destruído, esse templo não tem mais a presença de Deus. Mas o Senhor levantou o profeta e disse ao povo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ei, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. A glória do segundo santuário será maior do que a primeira. Ei, a glória de Deus na sua vida será maior do que a primeira. A glória de Deus na sua vida será maior do que a primeira vez que você adorou, que você buscou, que você quer essa glória. A glória veio,
segunda casa. A glória desse segundo templo que está aí sentado, a glória do segundo templo que está aqui em cima, será muito maior do que a primeira. O Senhor te levanta hoje, como levantou aquele povo, e diz: hoje sou eu, reconstruindo aquilo que estava quebrado, aquilo que estava ferido, aquilo que estava machucado, aquilo que todos achavam que não tinha mais jeito. Eu estou reconstruindo hoje, e eu coloco porção dobrada do meu espírito dentro dela. As irmãs se preparem para adorar, amém? Para terminar. Só para terminar, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ei, o Senhor nos criou no barro, e dentro do barro, o apóstolo Paulo está dizendo que lá um tesouro. Ei, Jeremias, quando o Senhor mandou ele descer, ele olhou e viu o oleiro moldando um vaso de barro nas suas mãos. E o Senhor diz que dentro de mim, dentro de você, dentro do barro, há um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há um tesouro dentro do vaso de barro. Aleluia! E o Senhor diz nessa noite: se você é templo de Deus, se coloque de pé. As irmãs vão estar adorando e vocês vão louvar e adorar a Deus. Permita, irmãos, permita que Deus essa noite, que o Espírito Santo venha fazer morada em vós, venha fazer morada dentro de vós. Permita que o Espírito Santo de Deus venha achar o lugar dentro do templo dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Tu és fiel e maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.